Bom dia! Hoje, domingo, 25 de abril de 2021. Sejam bem-vindos aqui ao Espiritismo Presente, o podcast do GEGAD Espírita. Estamos localizados na rua Benjamin Larena, número 172, no bairro Divinópolis, em Caruaru. Hoje o nosso tema é a obra O Céu e o Inferno, trazido por Daniela Padilha. Bom dia, Daniela! Bom dia a todos e a todas, ouvintes do podcast GEGAD Espírita. E é com muita alegria que eu participo desse momento de hoje, onde faremos uma abordagem resumida do livro O Céu e o Inferno, ou também conhecido como A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Livro este escrito por Allan Kardec e que é o quarto livro da codificação espírita. É importante ressaltar também que essa obra foi publicada pela primeira vez em 1865, lá na França, e que ela explica a justiça de Deus à luz da doutrina espírita, demonstrando a imortalidade do espírito, a condição que ele vai usufruir no mundo espiritual como uma consequência direta dos seus próprios atos, dos seus próprios pensamentos e de suas atitudes. Ou seja, o livro traz então, resumidamente, elementos para esclarecer o homem quanto ao seu destino após a morte. Assim, Kardec faz uma divisão nessa obra em duas partes, onde a primeira tem o título de Doutrina. E nessa parte do livro contém um exame comparado das diversas crenças sobre o céu e o inferno, sobre os anjos, os demônios, sobre as penas, as recompensas futuras, e também traz o dogma das penas eternas, que era aquela ideia de que ficaremos pagando eternamente, que não progrediríamos. Então Kardec trata de uma maneira especial e refuta, contesta esse dogma de penas eternas com argumentos colhidos das próprias leis da natureza, que demonstram não só o lado ilógico deste dogma de penas eternas, como também a sua impossibilidade material. E, na segunda parte do livro, Kardec traz vários exemplos de casos reais, exemplos que mostram a situação da alma após a morte, de espíritos que contam como foi a passagem da vida corpórea para a vida espiritual. Então, é uma parte do livro que nós vamos entender sobre a lei de causa e efeito, ou seja, que todo efeito vem de uma causa. Também vamos entender de histórias com narrativas de espíritos felizes, de espíritos infelizes, também de espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos. Enfim, Kardec traz uma série de exemplos e de narrativas de vários espíritos que trazem as impressões de como é a vida após a morte, como é a vida no além-túmulo. Então, feito esse primeiro esclarecimento e trazendo a divisão da obra nessas duas partes, que se fala de doutrina e de exemplos, nós temos nessa obra de Kardec um livro que nos traz novos motivos de esperança, nos traz motivos de consolação, fortalece a nossa fé no futuro e na justiça de Deus, fazendo com que a gente entenda aquele trecho do Evangelho quando se diz: a cada um será dado segundo as suas obras, ou seja, nós vamos colher o que plantarmos, vamos colher o que semearmos. Então, Kardec já inicia esse livro no primeiro item, ali no primeiro capítulo, que tem como título O Futuro e o Nada, trazendo questionamentos que a humanidade vem se fazendo há séculos, que são, por exemplo, perguntas como: para onde vamos? O que será feito de nós? O que será de nós após a morte? Vamos estar melhores, piores? Vamos continuar existindo? Não vamos? Viveremos eternamente? Ou tudo vai se acabar com a morte? E aí ele questiona: vale a pena pensarmos em tudo isso? E aí esses questionamentos também têm uma relação com a necessidade do ser humano de buscar a felicidade.
E aí é interessante que nós observemos, por exemplo, que ao falar sobre isso, a maioria das pessoas foge do assunto, prefere ignorar a questão, mas a doutrina espírita aborda esse tema com profundidade e nessa obra, O Céu e o Inferno, Kardec inicia direto com essas perguntas que vão construindo-se respostas com o nosso interesse, vão trazendo esclarecimentos sobre esses questionamentos. Então, já fica aqui mais uma outra reflexão de que nos valeria fazer o bem, que estímulo nós teríamos de caridade, de bondade, de humildade, se tudo acabasse com a morte, em uma pequena e curta existência. E aí, uma das bases aí dessas primeiras reflexões do livro é que a própria lógica indica que não é assim, que há algo mais além da brevidade de uma existência física. E como doutrina, o Espiritismo nos estimula a indagar, a pensar, a questionar. Então, assim perguntamos, continuamos a viver após a morte? Como estaremos? Com quem? Em que condições? E são essas questões que essa obra, O Céu e o Inferno, se ocupa em esclarecer, se ocupa em estudar e aprofundar. Então, nesse capítulo ainda inicial, que, como eu já falei, tem o título O Futuro e o Nada, Kardec fala sobre o prejuízo da crença no nada. Quando as pessoas pensam que após a morte vem o nada, tendem a ter uma vida com estímulo ao egoísmo, ao desregramento, aos excessos, e acabam essas pessoas que creem no nada, às vezes prejudicando até terceiros, desrespeitando a solidariedade, a humanidade. Nessa crença no nada não existe fundamento em fraternidade, em esforço no bem, mas sim o contrário. E isso estaria diretamente contra a lógica e o bom senso, onde a crença no nada nos traz uma ideia de desestímulo ao aperfeiçoamento moral e intelectual. Assim, essa negação do futuro e da sobrevivência da alma acaba sendo uma grande causa de desajustes sociais que acabamos vivendo na atualidade. Assim, o Espiritismo vem nos convidar a pensar: será que faz sentido? Tem lógica o nada? E aí, Kardec também, em um dos itens desse primeiro capítulo, traz que a existência de incrédulos é consequência do não acompanhamento pelas religiões do movimento progressivo da humanidade. E diz que sempre que se há uma imposição irracional, surge a incredulidade, pois nós somos criaturas pensantes e imposições dogmáticas agridem aqueles que já conseguem e já aprenderam a refletir. Assim, vem a doutrina espírita, vem a lógica da doutrina espírita, nos apresentando um futuro em condições dignas e principalmente justas e lógicas, dentro de uma teoria que admite raciocinar sobre o futuro, que admite questionar, que admite pensar nos desdobramentos desse futuro para que ele seja aceito com mais facilidade. Portanto, o esclarecimento que fica é que a morte é porta para a vida e não para o nada. Então, no capítulo que segue, que Kardec fala sobre o temor da morte, é que ele é muitas vezes causado pelo desconhecimento sobre a vida futura. Então, a preocupação com a morte diminui na medida que aumenta a certeza do ser humano na continuidade da vida. E essa certeza nós vamos adquirindo quando estudamos, quando buscamos basear nossa fé na razão. Entendemos que o medo da morte tem muito mais a ver com o desconhecimento dela, com o desconhecimento da vida futura. E aí, quando o homem passa a entender sobre essa vida no além-túmulo, ele passa a se libertar e passa a entender o verdadeiro ponto de vista da encarnação. Então, Kardec explica esse temor da morte, explica por que nós temos isso, porque pouco compreendemos ainda sobre o futuro, e esse livro ele nos presenteia com essas explicações. Então, depois que Kardec fala sobre os porquês do nosso temor da morte, como esse exemplo que eu já falei, que é por causa, muitas vezes, do desconhecimento da continuidade da vida, dessa incerteza de continuidade da vida, que vai desaparecendo quando a gente vai tendo convicção que a perspectiva do futuro, da vida espiritual, é muito real
e contada não apenas por um espírito, mas por vários. Então, depois que fala-se do temor da morte, Kardec fala sobre céu, fala sobre inferno, fala sobre purgatório, fala sobre as doutrinas de penas eternas, que contradizem a lei de progresso, ou seja, se a alma progride, como é lógico e racional, ela não teria como estar condenada eternamente em uma sentença de que teria que ficar nessa situação. E aí, após falar sobre esses temas, que inclusive eu recomendo a leitura, no capítulo 7, Kardec traz alguns princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. E esses princípios não são trazidos por apenas um espírito, mas por vários espíritos que viveram na Terra, em várias partes da Terra. E, resumidamente, eu selecionei 2 desses princípios, porque são vários, são mais de 30, que dizem que a alma ou o espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou no período em que viveu na Terra. E um outro ponto também importante é que a justiça de Deus é infinita e leva em conta o bem e o mal que se pratica. Ou seja, essas 2 premissas nos fazem refletir que o bem que nós fazemos, é o nosso advogado. O bem que nós fazemos, ele nos defende e vai trazer muitos esclarecimentos do lugar que vamos ocupar quando estivermos na vida espiritual. Ou seja, o nosso estado feliz ou infeliz vai depender do nosso grau de pureza, do nosso grau de depuração das nossas imperfeições. Então, quanto mais a gente faz o bem, menos sofreremos, pois o espírito sofre pelo mal que praticou. Quanto mais imperfeito, mais consequências também terá. Então, Kardec ainda segue falando sobre anjos, trazendo esclarecimentos sobre demônios, sobre evocações e, por fim, como eu falei no início, ele traz exemplos de espíritos felizes, de espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, espíritos endurecidos, criminosos. Então, nesse livro, Kardec nos presenteia tanto com respostas para onde vamos após a morte e traz exemplos reais de espíritos que nada mais são do que homens que viveram na Terra e que agora estão no mundo espiritual, trazendo a experiência de como é o além-túmulo, de como é a condição que eles estão. Então, se você deseja saber como é que é a vida no mundo espiritual, a vida após a morte, essa obra nos convida a esse estudo e a esse esclarecimento. Muito obrigada, um ótimo domingo e um abraço a todos. A gente agradece a Daniela Padilha pelas explanações de hoje acerca do tema A Obra, o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A gente passa os avisos da semana. Hoje, último domingo do mês, estaremos realizando a ação Chegada Solidária. Estaremos indo ao encontro de pessoas em situação de rua, levando um lanche, um sanduíche, água, suco, bolo, material de higiene. Se você quiser colaborar com o nosso trabalho, entre em contato conosco através das nossas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram, @GEGADESPÍRITA. A partir da próxima quarta-feira, dia 28 de abril, teremos nossas palestras públicas de volta no formato presencial, porém seguindo novo horário, das 19 às 20 horas, para que assim estejamos dentro dos protocolos do combate ao novo coronavírus. Na próxima quarta-feira, dia 28 de abril, teremos Dulcinea Ribeiro iniciando o estudo do Evangelho de Marcos por Emmanuel. E na sexta-feira teremos Giovânia Lima com o tema Iluminemos a Nossa Casa Mental. Não esquecendo que serão reuniões públicas das 19 às 20 horas. Agradecemos a Deus por mais um domingo de Espiritismo presente. Muita paz e muita luz.